Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Esse mês de outubro, é super colorido, é um mês rosa. É o Outubro Rosa, uma das campanhas nacionais e mundiais mais reconhecidas e de mais destaque no Brasil e no mundo. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Marilda Plácido, que é médica ginecologista e mastologista, e vai falar com a gente um pouquinho sobre a campanha, sobre o evento e sobre câncer. Isso mesmo, câncer de mama. Doutora Marilda, seu microfone está fechado, agora está aberto. Queria agradecer a senhora por estar conversando com a gente mais uma vez aqui no Trabalhador em Foco para falar sobre saúde e saúde da mama. Prazer é meu. Essa oportunidade a gente sempre aproveita, né? Maravilha. Vamos começar pelo básico, doutora. O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa ele é um movimento que ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90. O grande a história dele é longa, né? Mas então a gente vai encurtar aqui. Isso aí. O grande objetivo é conscientizar as pessoas. E quando a gente fala conscientizar as pessoas, não são só o leigo, né, os pacientes, mas o objetivo também é conscientizar os governos, as pessoas que têm poder seja de que maneira poder mudar a situação atual. Então, a conscientização a respeito do câncer de mama, né? É o câncer que até hoje é o câncer que mais mata as mulheres. E nessa época, na década de 90, se tinha muito pouco conhecimento ainda. Já se sabia muita coisa, mas comparando com hoje, os conhecimentos são imensos agora. Então, o grande objetivo era as pessoas saberem que existia o câncer de mama, que valia a pena encarar, porque é um câncer que, se você descobrir no início, a chance de cura ele é muito boa, é muito alta, é mais de 95%. Então, só que tem que ser descoberto, né? Porque se você não descobrir, ou ele está ali e você não dá bola para ele continua crescendo, e aí a chance de cura vai diminuindo. Então, esse foi o grande objetivo desse movimento. Ele começou lá com uma corrida em Nova York, chamava Corrida para a Cura, a entidade que organizou, ela distribuiu laços rosas para as pessoas que participavam. Então, por isso Outubro Rosa. Se eu não me engano, a corrida foi em outubro. Né? E aí isso aí foi de Nova York, isso foi se disseminando pelos Estados Unidos, para o Brasil. No Brasil chegou bastante anos depois, mas aqui também foi crescendo e atualmente é um movimento muito legal. Certo. Aqui em Petrópolis, por meio da APPO, que é a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a gente tem o Outubro Rosa e esse é o 13º ano da campanha. E aí, pensando nisso, a senhora médica que está na mastologia há quase mais de 20 anos, nem isso que a gente falou assim antes de começar? 21 anos. 21 anos. Eu queria que você me dissesse como é que é a sua avaliação de percepção a respeito dessa mulher paciente oncológica com câncer de mama que chega no seu consultório lá 20 anos atrás e agora. O que a campanha fez mudar nesse indivíduo ser mulher? O que eu consigo perceber, assim, houve uma maior conscientização em relação à importância da mamografia. As mulheres, uma quantidade maior de mulheres tinha muito medo de fazer mamografia, ainda existe isso, mas a gente observa que é menos. As pessoas às vezes têm até medo, mas fazem, porque já têm consciência da importância disso. Até porque a mamografia é a grande arma que a gente tem para diagnóstico precoce do câncer de mama. O que eu pude observar com essa realização maior de mamografia, de mulheres buscando atendimento quando percebe alguma alteração na mama, é uma diminuição dos casos mais avançados. Então, no início, foi no ano 2000 que eu comecei, a gente fazia muita cirurgia radical para câncer de mama, retirava a mama inteira, esvaziava toda a axila, e atualmente a gente faz uma proporção maior de cirurgias conservadoras, só retira uma área da mama, só tira o linfonodo sentinela, são cirurgias bem menos agressivas, com menor risco de deixar sequela, né? Então, na prática, é isso que eu observo. Essa mudança... Isso muito
em grande parte, a campanha mesmo. Ótimo. Essa mudança de padrão da cirurgia, né? Ou seja, tirar a mama inteira, ou então um quadrante, que é um quadradinho, ou só o tumor e tal, não sei o quê. Isso se dá essencialmente pela evolução da tecnologia e dos avanços da ciência em si, ou porque as mulheres estão chegando mais cedo no mastologista, na mastologista, e consequentemente, com o fechamento do diagnóstico propriamente dito? Na realidade, é um somatório dos dois, né? Antes de ter essa campanha, já aconteceram vários estudos mostrando que a mama não precisava ser retirada inteira, né? Bem, há muito tempo atrás, se achava que o câncer de mama era da mama. Então, quanto mais você retirasse da mama, maior a chance de cura. Então, as cirurgias antigamente eram muito mais radicais do que as radicais de hoje. Tirava a mama, os 2 músculos peitorais. Então, ela era muito mutilante mesmo. Mais ainda do que a mastectomia sem retirar os músculos que a gente faz hoje. Mas aí, os próprios mastologistas que trabalham em serviços que faz pesquisa, eles fizeram muitos estudos e viram que se a mulher retirar parte da mama, fazer a cirurgia conservadora e fazer radioterapia ou retirar a mama inteira, os resultados a longo prazo eram os mesmos, em termos de sobrevida, alívio da doença, de vida mesmo, né? Então, isso veio junto. Agora, quando é que eu posso fazer uma cirurgia conservadora e quando eu tenho que fazer uma cirurgia radical? Aí depende do estágio da doença, depende do tamanho do tumor, o tamanho da mama em relação ao tamanho do tumor. E, junto com isso tudo, a quimioterapia foi se desenvolvendo. Então, hoje, às vezes, a gente pega uma mulher que tem um nódulo maior, teria que fazer uma mastectomia, então a gente inverte a ordem do tratamento, ela vai fazer primeiro uma quimioterapia, se o tumor responder bem, ele diminui de tamanho, e muitas vezes a gente não precisa retirar a mama inteira, retira uma área menor. Então, assim, foi muita coisa que veio ao mesmo tempo, mas com certeza o que facilita mais é o diagnóstico precoce. É você pegar o tumor em estágio inicial. O ideal seria menor que 1 centímetro, né? Até para você ter uma chance de cura grande. Mas mesmo tumores maiores do que esse, com a quimioterapia, a gente consegue muitas vezes fazer cirurgia menos agressiva, né? Certo. E com bom resultado. Que ótimo. Quando você fala em tumor menor de 1 centímetro, a gente está falando que é menor do que uma polegada, um dedão. Se eu tiver equivocada, eu trabalho um bocado de tempo com a PPO, trabalhei no CTO, na Radioserra. Então, enquanto jornalista, né, que fica ali na nata da informação, só na parte de cima, né, não se aprofunda como um especialista, em via de regra, esses tumores pequenininhos, eles não são sentidos só no autoconhecimento das mamas. Por isso a importância do acompanhamento contínuo, da ida ao ginecologista e dos exames que fazem esse diagnóstico inicial, essa avaliação inicial com relação ao câncer de mama? Com certeza. Um nódulo menor que 1 centímetro, geralmente, ele não é palpável, ele só é visualizado em mamografia, ou ultrassom, ou ressonância. A não ser que a mulher tenha a mama pequena e esse nódulo seja bem superficial, próximo à pele, aí às vezes você até consegue palpar, mas não é o habitual. Só para você ter uma ideia, um profissional de saúde, médico, enfermeiro, com experiência em exame de mama, ele é capaz, geralmente, de detectar um nódulo no exame clínico, né, palpando a mama, a partir de 1 centímetro, né? Em geral, a grande maioria das vezes que a paciente procura um atendimento por causa de um nódulo de mama, em geral, ele tem 2 centímetros ou mais. Isso, em parte, porque a mulher não está acostumada a se autoconhecer, às vezes, então não está acostumada a palpar. O médico, o enfermeiro que trabalham com saúde da mulher, palpa muitas mulheres, né? Então, isso vai afinando a sensibilidade. Muitas mulheres, às vezes, percebem, mas ficam assim, opa, peraí, não deve ser nada, vou esperar. Né? Então, às vezes, elas ficam esperando ver se aquilo some. Né? Às vezes some, porque aquilo não era um nódulo, né? Pode ser um cisto, qualquer outra coisa. Ou então, porque estava no período pré-menstrual, que a mama retém líquido, ela fica mais inchadinha,
e às vezes a gente tem uma percepção meio distorcida, como se tivessem coisas palpáveis que pode ser só glândula mesmo, né? Então, assim, se a gente vê em que tamanho que normalmente é palpável por um leigo e por um profissional de saúde, e se a gente comparar com a mamografia ela é capaz, não é em 100% dos casos, mas ela é capaz de detectar tumor a partir de 2, 3 milímetros, né, dependendo das características da mama. Isso Certo. porque a mama ela pode ter mais gordura, mais glândula, isso também interfere na imagem que aparece e na acurácia, né, do exame, vamos dizer assim. Mas, assim, a grande diferença, então, é a mamografia, com certeza. Fantástico. E aí, quando a gente fala de mamografia, que é essa radiografia, porque é, né, ali no acetato, é como se fosse quando você vai fazer uma radiografia quebrou um braço, só que você está fazendo do seio. E aí, quando você tem esse exame que faz parte, ou esse exame de imagem, que faz parte de um composto de exames para o diagnóstico, né, para a prevenção do câncer de mama, a gente tem uma questão aí que esbarra com uma dúvida minha, que talvez seja do nosso telespectador de casa. O INCA, em via de regra, ou ao Ministério da Saúde, fala: comece a fazer mamografia com 50. Outros dizem: comece a fazer mamografia com 40. Eu tenho 38 e já fiz várias mamografias, porque eu tenho uma mama grande, que é chamada de mama densa, né? Pelo menos foi assim que uma vez me falaram. Não, o contrário? Não é a mesma coisa, não. Depois Não eu é a mesma explico. coisa. Pode Então concluir vamos ficar com o não. grande mesmo. Eu tenho uma mama grande, eu tenho peitão, né? E aí, nesse contexto todo, eu trabalho com câncer, com a PPO, então a gente já vai ficando mais neurótica ainda e decidi logo começar as minhas mamografias na casa dos 30 anos. Mas fala para mim, doutora Marilda, quando começar a fazer isso? Qual a importância dessa periodicidade? A gente tem diagnósticos mais na casa dos 30 anos, na casa dos 40, na casa dos 50 anos. Como é que está hoje essa sua percepção e avaliação com relação ao exame e ao diagnóstico lá na ponta da história? Só para situar, eu vou começar com o último que você falou, isso a gente já fez um levantamento preliminar. Qual é a faixa de idade em que a gente vê mais casos de câncer de mama em Petrópolis? Em Petrópolis. A gente, casos de câncer de mama, aqui que eu me lembre, se eu não me engano, foi 21 a 23 anos, a paciente mais jovem, do contexto onde eu trabalho, né? Uhum. Aí, a partir daí, qualquer mulher pode, a partir do momento que desenvolveu a mama, desde a adolescência, teoricamente ela pode ter câncer de mama. Certo. Mas ele é muito raro nas mulheres mais jovens. Mas a gente tem uns casinhos, né? Aí vai chegando entre 30 e 40, tem um pouquinho mais, mas ainda é pouco. A gente tem um pico de incidência entre 45 e 50 anos. Ótimo. E depois tem um pico um pouco maior, que é em torno dos 55 até uns 60 anos. Um câncer de mama, segundo os estudos de quem estuda biologia molecular mesmo, né? Certo. Levando em conta o tempo que leva para uma célula se multiplicar para duas, as duas para quatro, um tumor de mama que não seja até 7 anos. Porque a duplicação da célula ela varia entre 50 a, se eu não me engano, 150 dias. Para uma vira duas. 150 dias é quase meio ano, né? Um tumor, para chegar a 1 centímetro, ele tem milhões de células. Então, dá para ter Uhum. uma ideia do tempo que leva. Se aquele tumor, a multiplicação é a cada 50 dias, esse volume vai aumentar mais rápido do que aquela outra que tem uma velocidade de multiplicação de 150 dias. Perfeito. Mas tem tumor que, às vezes, ele tem um fator de proliferação que é mais alto, né? Então ele se multiplica mais. Geralmente são os tumores mais agressivos. Bom, então isso só para situar. Qualquer idade pode ter, mas abaixo de 40 são muito, muito poucos casos, mas existem. Então toda mulher Uhum. tem que estar atenta. Então isso é uma coisa. Em relação ao que o INCA ou o Ministério da Saúde, né, porque o INCA é que faz os estudos em relação ao câncer, que o Ministério da Saúde coloca como protocolo e
e lei, etc., né? O INCA, então a gente precisa situar isso também. O INCA, ele faz a recomendação para o SUS. 70%, talvez atualmente 80% da população utiliza o SUS. Então, o SUS ele não tem uma fonte limitada de verba, de dinheiro. Então, o que ele tem, apesar de ser muita verba, ainda tem as questões de ser bem administrado ou não, que a gente não vai entrar nisso aqui agora. Não, né? Vamos tentar entrar nisso, não. Mas é uma verba que tem que ser otimizada, porque senão não dá para fazer tudo o que precisa, porque não é só câncer, né? É câncer, tem as gestantes, né, com parto pré-natal, tem clínica médica, as várias doenças, internação, CTI e Covid, né, essa coisa toda, né? Então, com certeza, o Ministério da Saúde ele tem que usar essa verba de um jeito que ela vai ser otimizada. Então, ela vai beneficiar de uma maneira maior o maior número de pessoas. Tá? Então, a gente não pode perder isso de vista. O que o INCA recomenda? Baseado em pesquisas populacionais, são pesquisas feitas na Europa e nos Estados Unidos. Que eu saiba, ainda não foi feito um trabalho grande populacional no Brasil. Mas, assim, muito disso dá para a gente utilizar para a nossa população, levando em conta aí as características diferentes que uma população ou outra possa ter. Baseado nessas pesquisas, a mamografia feita a partir dos 50 anos, ela é capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama em torno de 30%. Então, muitas pessoas que vão fazer a mamografia ainda correm o risco de descobrir a doença e ainda morrer. É claro que não depende só da mamografia, depende de quando começa o tratamento e etc. Mas, assim, já estudado, reduz em 30%. Então, com a mamografia, eu consigo, de cada 100 mulheres que iam morrer com câncer de mama, 30 eu vou salvar. Abaixo de 50 anos, essa redução de mortalidade é em torno de 10%, alguns falam em 15%, mas é em torno de 10%. Então, aonde que eu consigo, vamos dizer, beneficiar um grupo maior de mulheres? Então, é acima de 50 anos, ponto. E o INCA, ele está fazendo estudo, o Ministério da Saúde, para a população em geral. Perfeito. A outra entidade que recomenda a mamografia é a Sociedade de Mastologia. Aí a Sociedade de Mastologia é internacional e que a Sociedade de Mastologia brasileira, ela segue. A Sociedade de Mastologia não está pensando no dinheiro, no público, está pensando numa outra coisa. A Sociedade de Mastologia ela é voltada para o indivíduo. Então, exato, assim, eu tô no consultório atendendo, cada paciente que chega é uma. Então, eu foco no que eu posso levar de benefício para ela. É uma, então, e é o todo, né? Não é um país, não é uma estatística. Não, é só aquela paciente. É uma mulher que provavelmente tem um plano de saúde ou tem um poder aquisitivo melhor, que ela vai poder bancar os exames, cirurgia, tudo que ela pode fazer. Então, ali, assim, ó, eu vou falar para ela, você fizer mamografia agora, está com 40 anos. Se você der azar de ter câncer, eu vou diminuir em pelo menos 10% a chance de morrer. Claro que ela vai cair de cabeça. Né? Eu, você, todo mundo. Mas aí a gente está falando de uma verba individual, da pessoa. Perfeito. Tá? Então, a gente tem que levar isso em conta, porque as pessoas ficam, às vezes, muito chateadas com o Ministério da Saúde. Ficam. Mas eu uma vez estava conversando com profissionais da saúde básica, saúde da família, que me perguntaram exatamente isso. O que a gente segue? Aí eu pergunto, o médico de família, o enfermeiro que trabalha na saúde de família, a equipe de família, de saúde da família, eles têm uma área que chama distrita, é uma área que eles têm o controle daquilo ali, eles vão na casa, cadastram as pessoas, sabe quantas crianças têm, quantos hipertensos gestantes, eles sabem tudo. Quantas mulheres em que idade, eles cadastram tudo para poder atuar de uma maneira mais preventiva, educativa e preventiva, e também curativa. Então, eu perguntei para eles assim, vocês sabem qual é a população de vocês, de mulheres, acima de 50 anos? Sabe? Confirmaram, sabem? O que eles cadastram? Eu sei que eles fazem. O INCA, ele até recomenda entre 50 e 69 anos, tá? Fazer de rotina, no máximo, a cada 2 anos. Aí eu perguntei para eles assim, a população da área de vocês
entre 50 e 69 anos, todas, já tem uma mamografia, pelo menos a cada 2 anos? A maioria falou que não. Aí eu falei, ó, então vocês têm que focar nisso. Focar nessas. Quando Fazer essas um mulheres... recorte. Isso. Essas mulheres, elas estão com uma mamografia em dia, no máximo a cada 2 anos, entre 50 e 69, estão. Eu falei, então aí a partir daí vocês têm que tentar fazer com que elas façam anualmente, que esse é o ideal. Que a Sociedade de Mastologia recomenda a partir de 40 anos anualmente. Porque 2 anos, às vezes, é um intervalo grande, né? Uhum. Um ano, às vezes, entre um ano e outro, às vezes pode aparecer alguma coisa no meio. É claro, isso é mais em paciente mais jovem, que a mama é mais densa. Já te explico o que é a mama densa, só para não perder o raciocínio aqui. Então, assim, aí, essas mulheres agora, todas, estão fazendo mamografia de 50 a 69 anos anualmente, beleza. Esse grupo está coberto, mantém isso coberto. Aí começa a estender. Aí vai estendendo, além de 69 e para baixo de 50. Porque aí eles vão ter, é um trabalho, porque não é só fazer mamografia, não adianta assim, eu quero pedir mamografia para mulher abaixo de 40. Tá, mas aquelas acima de 50 não estão fazendo, elas têm um risco maior, porque o pico maior é entre 55 e 60 anos. Né? O INCA Perfeito. recomenda até 69. Essas recomendações do INCA, tanto para rastreio de câncer de mama quanto colo do útero, eles são recomendações antigas, se eu não me engano, são de 1994. Foi quando teve um grande estudo, grande, né? Vieram vários pesquisadores estrangeiros, trouxeram trabalhos populacionais e não sei o que lá. Foi uma coisa feita com embasamento científico de verdade. Mas já é muito tempo, eles já estão há algum tempo para fazer uma revisão nisso, porque a expectativa de vida aumentou, né? Tem tanta coisa diferente na vida que isso tem que ser reestudado, né? Talvez trabalhos populacionais mais novos, né? O câncer em geral, né? Mas falando de mama em particular, ele é multifatorial. Tem muita coisa que interfere, não é só a genética, não é só o hormônio, né? A alimentação, hábito de vida, até já tem pesquisas da neurociência mostrando como é que a emoção interfere com qualquer doença, desde uma gripe até um câncer, né? Então, é muita coisa que precisa ser reestudada para reavaliar. E aí, isso é recomendação de rastreio. Quando a gente fala mamografia de rastreio, é aquela mulher que não está sentindo nada na mama, ela está assintomática, e que Perfeito. foi examinada por um profissional de saúde e não tem nada palpável. Ok. Então, é rastreio. Rastreio é o exame que eu faço na pessoa assintomática para ver se eu detecto alguma coisa no início, tá? Se a mulher ela tem algum sintoma, tem um nódulo, tem alguma descarga sanguinolenta, tem um gânglio na axila, apareceu uma área avermelhada, seja o que for, de diferente que Coceira, apareceu na mama, inflamação. ou ela foi na consulta de rotina, e o profissional de saúde detectou alguma alteração, um espessamento, um nódulo, seja o que for, a mamografia aí tem que ser feita a partir de 35 anos. Mas essa não é mamografia de rastreio, ela é mamografia diagnóstica. Perfeito. Então, Que são coisas diferentes. E aqui, no Outubro Rosa, a gente está falando de prevenção, então a gente tem que lembrar que essa mulher tem que estar indo periodicamente, então, ao ginecologista, ao posto de saúde da família, ao atendimento ambulatorial, para poder fazer essa primeira observação. E aí, sim, se necessário, vai ser pedida a mamografia e, exatamente. Se ela tiver a partir de 50 anos, a gente tem que entender que é todo ano. Basicamente é isso. E é importante esse exame clínico da mama. O exame não necessariamente tem que ser um mastologista, um ginecologista, pode ser um enfermeiro, um médico de família. Eu gosto de falar isso, que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, mas se são capacitados, eles vão fazer o exame legal. Porque, às vezes, o resultado é melhor em relação a será que tem alguma coisa na mama quando eu associo o exame clínico e a imagem. Né? Isso dá uma percepção melhor. Até se eu percebi alguma coisa na palpação, se eu coloco isso no pedido, o radiologista, quando for avaliar a mamografia, ele vai com um olhar diferente, né? Vai ser mais minucioso nessa área que eu estou falando que eu percebi alguma alteração. Maravilha. Agora,
Tanto o INCA quanto a Sociedade de Mastologia, eles falam, se essa paciente tem fator de risco importante para câncer de mama, ela tem que fazer mamografia anual a partir de 35 anos. Certo. O que é fator de risco importante? Isso, para a gente arrematar o programa de hoje. Parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, com câncer de mama antes dos 50 anos, antes da menopausa. Certo. Câncer de mama masculino, independente da idade. Vários casos de câncer de mama, aí não precisa ser parente de primeiro grau. Primeiro grau, prima, avó, tia, tem vários casos naquela família. Câncer de mama bilateral ou câncer de ovário. Então, ou se essa paciente já fez alguma biópsia de mama antes e ela tinha alguma alteração que não era câncer ainda, mas era uma alteração de hiperplasia, tem vários tipos, com atipia. Ou se ela já teve câncer de mama. Então, ela teve câncer de mama, sei lá, com 25 anos. Essa aí já vai estar rastreando a partir dos 26, ela já está, né? Então, assim, tem várias... Aí, indo no posto de saúde, o próprio profissional vai estar orientando a paciente, né? E aí, lembrando que tem câncer de mama em homem também. Então, câncer de mama em homem é muito comum ele chegar para a gente já em estágio mais avançado. Porque o homem nunca pensa que pode ter câncer na mama. Acha um carocinho, dá a menor bola. É diferente da mulher, né? Que a mulher, a gente já aprendeu. E tem corre, um negócio errado, deixa eu correr. O homem fica enrolando. E aí, para a gente terminar com essa questão do homem, porque o nosso tempo já estourou, mas eu preciso saber. Quando o homem encontra um caroço, um nódulo, alguma coisa diferente, o primeiro passo dele já é ir no mastologista? Ele pode, o ideal é já ir no mastologista, se ele tiver um acesso direto. Se não, procura, igual a mulher, procura o posto, procura, geralmente, um clínico, ou médico de família, ou uma enfermeira, ou vai direto no mastologista. Maravilha. É que no SUS, só para concluir, no SUS, né, até para as pessoas saberem, né, qualquer coisa que detectou na mama e quer chegar até a mastologia, pelo SUS, porque no particular é mais fácil, né? Mas pelo SUS, a pessoa tem que procurar qualquer unidade de saúde, seja saúde da família, centro de saúde, posto de saúde, ambulatório, escola, não importa. Procurar um serviço de saúde e o serviço mesmo vai encaminhar para o mastologista. Para chegar até a gente, tem que ser através de um encaminhamento. Então, procura logo. É que as pessoas, às vezes, ficam tentando ir no mastologista, e não conseguem marcar. Então, procura a unidade de saúde básica mais... encaminhamento para a gente nem é tão demorado, né? Mas tem que ter esse encaminhamento. É só porque a gente encontra uns perdidos, então, se mais gente souber, isso vai encaminhar melhor. Maravilha, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com a senhora. Em breve falaremos mais um pouco, tenho certeza. Um abraço grande. Beijo, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.